imagem de Cristo. Aqui a igreja de São Francisco vai ter santos franciscanos. E algumas cenas, duas cenas da passagem da vida de São Francisco. Aqui, quando ele está recebendo a bula regulata, eu vou explicar sobre isso. E ali, um sonho dele, que eu sempre falava, que ele queria ter tirado Cristo da cruz, não ter deixado Jesus morrer. Então, essa cena também se repete até lá na igreja, lá em Ouro Preto. Essa igreja também, eu já vou falar sobre esses altares, mas essa igreja também é uma igreja inacabada. Diferente da igreja lá de Nossa Senhora do Carmo, que é tudo branco, por causa do gesso, aqui, na década de 50, o IPHAN não conseguiu provar que o engessamento tinha sido feito no período certo, no período da decoração da igreja. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o gesso. Então, a gente pode ver, olha, fica tudo assim meio foveiro, né? Os cantos, ficou tudo meio foveirinho. A verdade é que fica parecendo pátina, né? Quem não sabe acha que ele recebeu pátina, mas ele tira. Eu, particularmente, gosto mais desse aqui, porque lá no branco, não sei se vocês perceberam, fica tudo muito branco. Você não consegue ver detalhes, porque a luz bate no altar e apaga, o altar brilha e apaga os detalhes. Aqui a gente já vai ter tudo, dá para você olhar um por um todos os detalhes que foram feitos nesses altares. Esses altares, eles são atribuídos, ninguém tem certeza, que não acharam a documentação, atribuídos à oficina do Antônio Francisco Lisboa. Tá? Então ninguém tem certeza se foi mesmo, mas não ele, mas a oficina dele, né? Dadas as dimensões, assim, muita coisa assim dele, depois de um certo tempo do trabalho, eles são imensos. Né? Então vai receber. Então esses trabalhos já são assim, a talha na madeira do púlpito, né? Que lá em cima tem o Inocêncio III, aqui tem o Moisés. Bom, voltando aqui que eu ia falar, o altar principal, todo aquele trabalho ali foi que eu falei dentro do carro, é o Luiz Pinheiro. Só que esse altar-mor, ele está terminado. Então o trabalho, a cor lá em cima do coroamento do altar, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que é a Trindade. Então aqui está terminado. A gente pode ver que essa igreja recebeu até a folha de prata, não foi só o douramento que fez também lá as nuvens, olha, são feitas com folha de prata. Por que a gente só tem douramento nas igrejas? Porque para nós o ouro era muito mais acessível. Agora, quando entra a prata, senão porque associa demais, porque a prata tinha que vir da Argentina, né, comprada na mão dos espanhóis. Às vezes 1 quilo de prata eles pagavam 2, 3 quilos de ouro. Nossa. Né, para poder fazer esse trabalho, porque não tinha prata. Então ali, esse altar então já foi feito por outro artista da tá? Bom, aí aqui nós vamos ter, eu estava falando sobre os altares. Esses altares são muito interessantes. Aqui, a cor que toda hora a gente fala de terceira, você sabe o que é ordem terceira? Olha o primeiro passo, ordem segundo, três, ordem terceira de leis. O São Francisco foi o primeiro, essa ordem terceira ela surgiu com ele, nesse momento. Ele está recebendo a bula regular, porque ele era leigo. Ele nunca estudou para ser padre, ele nunca estudou filosofia, nunca estudou nada disso. Mas ele era um homem muito influente, ele era um homem que sai da Itália, vai até o Oriente Médio, levando a palavra de Jesus. Se a gente pensar bem, Jesus ficou ali só no miolinho. O São Francisco, falando de Jesus, ele andou muito mais. Né? Chegou a ser preso no Oriente Médio, a história dele é muito legal. Então, assim, ele anda muito mais. E vai acontecer que o Inocêncio III a igreja começa a ficar muito preocupada com essa influência de Francisco. Pois, olha, o pessoal está deixando de falar de Jesus para falar de Francisco, esse negócio não está certo. Aí o Francisco vai lá no Vaticano, ele não quer receber o Francisco. Não, porque esse Francisco, aquele Francisco, né, que toma lugar de Jesus, não quer. E o São Francisco fica lá, esperando que ele queria conversar com o Inocêncio.
Só que um dia o Inocêncio resolve olhar de longe quem era esse homem. E ele que estava lá esperando para falar com ele. Quando ele olha, ele toma um maior susto, porque ele estava tendo um pesadelo recorrente, o Inocêncio, de que a igreja estava acabando, a igreja estava ruindo. E tinha um homem que estava em pé, fazendo a parte da coluna dessa igreja, ele que estava segurando a igreja. Quando ele olha, ele reconhece o homem pesadelo dele, Francisco. E vai que tomou um susto. O que a gente fala? O que vai acontecer? O que isso quer dizer? Melhor ter os inimigos próximos, para você saber o que é que está acontecendo, e né, manter eles longe. Aí ele recebe. O Francisco queria apenas autorização para poder montar um mosteiro, para poder montar um convento, que ele pudesse receber os seguidores dele, que eram os mendicantes, os pobres irmãozinhos mendicantes, que ele chamava. Eles estavam ficando doentes, eles não tinham comida direito, não tinham onde dormir, porque não podia ter mesmo propriedade, não ia ter nada. Mas o Francisco fica muito preocupado. Aí ele vai pedir para poder construir um mosteiro. Se vai construir alguma coisa com esse nome, com essa intenção religiosa, então surge a primeira ordem terceira. Então daí que ele recebe ali essa bula regulata, essa autorização para criar a primeira ordem terceira. Mas acontece um negócio nesse momento que o Papa fala com ele, não, tudo bem, você ganha muito dinheiro, ele recebia muito dinheiro dos comerciantes, para poder ajudar os pobres, não ajudar a eles, mas ajudar os pobres. Aí ele fala assim, mas você vai ter que dar um dinheiro então para a igreja também. Aí o Francisco fala assim, não, se é assim, então deixa eu contar que a gente dá um jeito. Ah, não, fica. Quando o Francisco morre, isso vai acontecer, ele vai morrer em 1226. Aí em 1228, quando ele morre, ele já tinha um sucessor natural, que era o Santo Antônio. Ele gostava muito de Santo Antônio. Santo Antônio era padre. Ele tinha estudado tudo de padre, essas coisas todas. E o sucessor natural dele seria o Santo Antônio. Só que a igreja iria essa ordem para ela. Aí o São Francisco faz a transubstanciação, sai do corpo dele, vai lá, chama o Antônio. Volta que eu tô morrendo. Aí ele morre. Só que até o Santo Antônio chegar, a igreja foi lá e tomou conta da ordem. E aí, o que acontece? Como ele era filho de um comerciante rico, a igreja vai começar a juntar os comerciantes, mostrar para ele que esse homem era um santo. Canonizam ele 2 anos depois, né? Em 1228 ele vai ser canonizado. Aí ele era um homem santo, então que todo mundo devia se juntar para construir uma grande igreja, uma coisa que ele não queria, nunca. Ele fez um testamento, pediu para ler o testamento nas reuniões, a igreja proibiu a leitura do testamento dele. E aí ele vai... e o Santo Antônio, quando chega, o Santo Antônio vai ser excluído. Ou hoje a gente falaria que ele foi cancelado. Não, ele foi literalmente cancelado. Porque você vai entrar em todas as igrejas franciscanas barrocas, ou aqui ou na Europa, você não vê um Santo Antônio. Uhum. Assim como São Benedito, que é um franciscano negro, você não vê dentro de uma igreja de São Francisco, você não vê o Santo Antônio, pelo cancelamento da igreja. Gente, eu terminei esse mês, hoje é tão normal, todo mundo vai entender o cancelamento. Pelo cancelamento do Santo Antônio. Então, aí a igreja assume, e daí que vem essa história de ser igrejas tão grandes. Tem nada a ver com a filosofia franciscana, toda essa ostentação, né? E aí a igreja assume, e depois, durante muito tempo, é um lugar de comerciantes brancos e ricos, lugar de comércio de almas, eles vendiam almas, né? Vendiam almas brancas, né? Era tudo muito confuso. Eu acho que a religião nessa época, não sei se foi ontem que eu falei, nem sei se pode chamar de religião, era muito confuso nessa época. Aí agora uma outra história. Por que eu sei tanto da vida de São Francisco? Estudei muito? Estudei. Mas onde que eu arranjei isso? Acontece que é outro tiro no pé da igreja, que quando o Francisco morre e eles querem construir a igreja lá em Assis, a grande igreja de Assis, que é maravilhosa, é enorme mesmo, eles vão contratar um artista, com o nome de Giotto, um pintor, para esse artista decorar a igreja. E o que o artista vai fazer? Ele vai pintar a vida do Francisco.
Então você chega na primeira capela, tudo isso que eu contei está narrado em história em quadrinhos. A história de São Francisco é como se tivesse contado em história em quadrinhos na parede da capela. Então a gente entende. E o Giotto vai ser considerado, porque o Giotto também vai ser o primeiro que vai ter autorização da igreja para poder reproduzir o celestial. Na cena que o São Francisco fica nu na praça, há uma mão desce do céu abençoando ele. Então vai ser a primeira representação do celestial aprovada pela igreja. Então está tudo lá contado a história. E depois de foi tanto sucesso em contar a história ali em quadrinhos, que o Giotto, que aí vai surgir o Renascimento, que é no século XIII, e o Giotto vai ser reconhecido como o pai do Renascimento. Então eu falo que esse moço, eu não sou muito católica não, mas eu tenho uma admiração muito grande por tudo que o São Francisco representa. Ou pelo que ele fez, né? Não é assim uma pessoa totalmente desconhecida, tá? Então, vamos continuar, que aparelho na cena já contei o caso. Aí aqui a gente vai ter São Lúcio e Santa Bona, eles são os bem casados da igreja. Eles tinham uma padaria e também seguiam aí eles queriam dar tudo. Aí o Francisco falou assim, não, pão todo mundo precisa. Então eles mantiveram a padaria e alimentando as pessoas. Ali nós vamos ter São Francisco e Santa Clara. Né? Cadê? Peraí, aonde? Ali Quem é Santa Clara? A direita ou da direita? Aqui, entendi. Ok. Aham. Ali no outro altar nós vamos ver São Luís, ele foi em nome de França. Na mão dele tem a coroa de espinhos e o cravo, porque ele foi ao Oriente Médio resgatar as relíquias. Esse aqui é interessantíssimo. O nome desse santo, é Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara era o santo de devoção de Dom João VI, e por causa dele, Dom Pedro I vai ter o nome de Pedro de Alcântara, Parará, Orleans, Bragança e por aí vai. Primeiro. Quando nasce o Dom Pedro II, Dom Pedro I também vai botar o nome do filho dele, porque ele também era devoto. Pedro de Alcântara, Orleans, Bragança II. Só que quando São Dom Pedro I assume o império no Brasil, ele vai escrever uma carta para o Vaticano que ele quer que o São Pedro de Alcântara seja o padroeiro do Brasil. Então o Brasil, claro que a igreja aceita, né? Então o Brasil hoje tem 2 padroeiros. Quase ninguém sabe disso. Só em Petrópolis, né, que tem lá a catedral onde está o Dom Pedro II e a princesa Isabel. Então São Pedro de Alcântara, esse moço é padroeiro do Brasil. Não existe essa história de porque foi padroeiro uma vez vai ser substituído, não existe. Então o Brasil hoje tem 2 padroeiros. O 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, 19 de outubro, São Pedro de Alcântara. Só que ninguém sabe. Quase ninguém sabe disso, da história de São Pedro de Alcântara. Por quê? Porque quando veio a proclamação da República, o que a República fez? Cortou tudo o que era imperial, toda a história que viesse do império deveria ser esquecida, deveria de ficar guardada, inclusive o nosso padroeiro. Então, daí, em 1930, nós temos a Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa padroeira, mas o padroeiro mesmo ficou no esquecimento. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Bom, aqui no fundo tem o cemitério onde o Tancredo está enterrado.